Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Sou o Júlio do canal JR Aventuras de São José dos Campos e hoje eu vim aqui diretamente de um lugar que é muito importante para todos nós, que é a represa, né? Falar um pouco sobre a represa, mostrar também, né? E só que antes dar um respaldo sobre a viagem nossa para a Argentina, né? E falar para vocês continuar acompanhando o canal, porque no final tem algo interessantíssimo. Sabe aqueles jornalismo da Record, da Band, da Atena, aquele Márcio Rezende que já se foi? Sempre o interessante deixa por último. Você vai assistindo aí e por último eu vou contar uma coisa importantíssima que serve de exemplo para todos nós. Aconteceu comigo e com a minha esposa. Eu sempre falo, sempre falei, sempre orientei, tem um vídeo que eu falo sobre isso, eu não vou dizer o que é agora, mas aconteceu. É incrível, às vezes as coisas acontecem de forma assim, difícil de entender, muito difícil, mas acontece. Eu sempre gosto de exercer a minha fé em Deus, né? Um trajeto desse aí, todo momento que saía do hotel, sempre pensamento ligado com Deus. Não sei se você exerce alguma fé em Deus ou não, né? Isso é uma coisa muito privativa de cada um, né? A gente tem que saber respeitar as pessoas, né? Mas eu e a maioria exercemos essa fé. Eu acredito que a maioria das pessoas, talvez 94% das pessoas exerçam a fé em Deus, né? Bom, hoje eu peguei a moto minha de trabalho, né? Que é a Twister, né? Um baú de boy. Mas não sou motoboy. Eu sou montador de móveis, né? Tenho esse baúzão porque é melhor para carregar minhas ferramentas, tá? Às vezes tem pessoas, principalmente às vezes tem amigos bem próximos que chega na hora, tem uma dificuldade imensa para dar um like ou para se inscrever no canal. Não sei, às vezes dá a impressão, não, eu não vou ajudar ele a ganhar dinheiro no YouTube, não. Meu, eu não preciso, cara. Graças a Deus eu tenho meu trabalho. Eu não preciso. Se eu faço, resolvi fazer esses vídeos nessa viagem que eu fiz, né? Não é com intenção nenhuma de ganhar dinheiro. Entendeu? Mas isso é fato, galera. É fato. Tem pessoas que têm muita dificuldade porque às vezes dá um like, se inscreve no canal de tanta gente, mas às vezes quando é um amigo mais próximo que sempre tá ali junto, às vezes aí tem uma dificuldade imensa. Pedir, é lógico que eu não vou pedir para ninguém dar um like, né? Ficar insistindo, quer dizer, no início do vídeo a gente até pede para a pessoa, né? Quem está assistindo, se está gostando do conteúdo, para dar um like, se inscrever no canal. Aí vai da pessoa também, né? Você não tem que estar forçando ninguém a fazer tal coisa. Bom, beleza, vamos lá. O que me trouxe hoje na represa? Observa a imagem. Olha ali embaixo para você ver a marca em cima, até onde a água estava e aonde ela está agora. Observa para você ver. Ano passado, essa água estava ali, ó, no limite máximo. Agora olha o jeito que está. Aí você diz, tá, mas o que tem isso? O que tem? Por exemplo, você tem a sua casa, né? Caixa d'água cheio de água. Se acaba a água da rua, beleza, sua caixa está cheia. Mas ela vai estar cheia por um tempo ali, né? Talvez dependendo da capacidade dela, ela vai durar um dia, 2 dias, né? Se não chegar água da rua. Aí quando acabar,
desse seu reservatório que é a caixa d'água. E aí? Aí é a necessidade de você ou buscar com alguém que tenha, né? Ou você verificar alguma bica de água que tem. Normalmente, às vezes, muitos lugares tem uma bica. Aí eu vou lá na bica tal, lá vou encher uns balde de água lá, uns galão, né, que eu tô precisando. Agora, imagina você vivenciar isso, ou nós, né, vivenciarmos isso por muito tempo, né? Você já parou para pensar? Começar a acontecer isso várias vezes em nossas vidas. A gente ter que sair e buscar água várias vezes. Nossa, o caminhão passou aqui, a ponte balançou. Caramba, parece a ponte aqui em Niterói, quando venta muito, né? Ela dá uma balançada, você às vezes até vê. Então, imagina começar a acontecer isso várias vezes durante a sua vida, né? O governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, em um determinado tempo, ele fez um bombeamento de água das represas aqui da região para bombear para São Paulo, capital. Você sabia disso? E quer dizer, essa represa aqui hoje ela não é somente aqui para abastecer a nossa região, São José, Jacareí e o Vale do Paraíba, que depende do Rio Paraíba, né? Toda cidade que é ligada ao Rio Paraíba para abastecimento de água, ela é dependente desse sistema aqui, ó, represa. Você sabia disso aí? Dessa daqui e da de Paraibuna também. Você sabia? Se você não sabia, você está sabendo disso agora. Se não acreditar, é só pesquisar. A represa, ela dá vazão para o Rio Paraíba. Antigamente o Rio Paraíba ele era mais largo. Você já observou isso aí? Que ele era mais largo? Mas só que hoje em dia há um controle da vazão das represas para o Paraíba. Aí eu tive no Rio de Janeiro lá, bem nessa época, na casa de um pessoal e uns amigos, e eles falaram que por lá o governo estava autorizando as pessoas a gastar 500 litros de água por dia. Aí eu até pensei, nossa, que coisa interessante, né? Quer dizer, aqui a gente de São Paulo é como se fosse a caixa, né, da casa, o abastecimento. A gente economizar, né? A gente ciente disso e tal, e batalhar para economizar, e o governo dando, né, entrevista, falando, anunciando na TV para economizar água por aqui. O governo do Rio, né, ao contrário disso, dizendo não, cada cidadão pode gastar tranquilo 500 litros de água aí por dia. E aí, saber que, se você que é carioca não sabe, o Rio Paraíba ele abastece boa parte do rio, boa parte mesmo. E aí as represas é que controla a vazão, né, do Rio Paraíba. Ou seja, a gente por aqui se preocupar com isso, com a economia, e o Rio de Janeiro, pelo menos nessa época, não tem preocupação nenhuma. E Minas também, né, porque veio o governo de Minas e veio o governo do Rio de Janeiro para falar com o Geraldo sobre isso aí. Então é uma coisa meio complicada, né? Se você for analisar, eu acho que isso é uma questão de conscientização, né? A pessoa, cada um tem que conscientizar disso, né? Pô, se você na sua casa acabou a água da rua, mas você tem a sua caixa d'água, você vai ter a preocupação de economizar? Por que que de modo geral, então, comparando essa caixa d'água como sendo a represa, né? O reservatório que temos de água para todos nós. Aí você não vai ter a mesma preocupação, não vai esquentar, não vai se preocupar com isso? Eu acho que vai da consciência de cada um, né, galera? E entender também que cada um de nós, né, temos culpa nisso aqui que está acontecendo. Cada um de nós. Porque cada um de nós demos a contribuição para a poluição do meio ambiente, demos a contribuição aí para
para tudo que acontece e que vai acontecer, que vai ser pior ainda em tempos futuros, né? A gente estudamos sobre isso, analisamos e sabemos isso aí, que em tempos futuros vai ser pior. Você já pensou se chegar uma época que não ter mais represa, não ter mais água na torneira de cada um de nós? Pensa bem a dificuldade que vai ser. Briga, pode ter até briga de pessoas em disputa de água. Você já pensou? Ser desesperado, procurar água para nem que seja para beber, pelo menos para beber, e ter uma grande disputa diante disso aí? Ah, mas tem tanta água no nosso Brasil, não é possível que isso vai acontecer. É possível sim. A terra ela vai aquecendo, ela vai ficando cada vez mais quente. E quando vem a chuva, às vezes é igual agora nessa época, está ficando muito tempo sem chuva. E quando vem a chuva, a terra tão seca que ela tá, ela absorve aquela água para dentro dela rapidinho, muito rápido. E aí, para, por exemplo, voltar a encher uma represa dessa daqui, é necessário muita chuva. Primeiro tem que ter bastante chuva para refrescar o solo, né, que ele vai puxando, e para depois sim que o solo estiver bem refrescado, bem úmido, aí consegue novamente encher as represas, né? Então eu acho interessante. Eu quis hoje, eu estava meio de boa, meio tranquilo, já voltei a trabalhar, né? Depois dessa viagem de 18 dias aí, considerando 2 dias dentro do Brasil na ida e 2 na volta também, né? Para poder sair, para entrar na Argentina e para sair da Argentina. Então agora eu já voltei a trabalhar, estou inativo aí, mas hoje estava mais tranquilo. Aí eu consegui vir aqui fazer esse vídeo aqui. Então, galera, é questão de conscientização, né? Conscientização. Eu vim aqui, não sou nenhuma pessoa importante, né? Para estar passando para cada um isso aí, mas eu tenho comigo a minha preocupação, né? Não desperdiço água e quando vejo pessoas desperdiçando, eu sou contrário a isso, embora que, né, você não tem como falar, chamar a atenção da pessoa, porque a pessoa vai dizer quem paga a conta da água? Sou eu, não sou? Aí pronto, você já fica até meio sem graça, né? Mas a questão de conscientização. Beleza? Direto da represa aqui, que abrange São José dos Campos aqui, Jacareí, Garatá, Perdões, caramba, esqueci, Bom Jesus Perdões e Piracaia, lembrei, Atibaia, né? Várias cidades que essa represa ela abrange e ainda bombeia água, conforme eu falei, para o sistema de São Paulo, né? Guarapiranga, entre outros sistemas que tem lá também. E São Paulo, capital, tendo aí seus 13 milhões de habitantes, imagina o quanto de água é necessário para abastecer uma cidade daquela lá. Até mesmo São Paulo, às vezes, se você for analisar, quando tem essas enchentes que transborda tanta água para tudo quanto é lado, da mesma forma que o governo fez esse bombeamento da represa para lá, ele não poderia fazer vários piscinões com bombeamento para jogar essa água para a represa? Já pensou? Evitaria transbordar a água, causar várias enchentes em vários lugares e ainda essa água seria bombeada para as represas. Aí alguém diz, ah, mas quanto custaria? Isso aí não importa quanto custaria, não importa. Esse país nosso não desperdiça tanto dinheiro com corrupção e para esse benefício aí, pensa bem. Aí também o que adianta falar que é só um ponto de vista meu, né? Você também pode ter o seu. Agora, o que mudaria isso aí? O governo que deveria ter esses tipos de ideia não tem, né? Fazer o quê? Bom, é isso aí então, galera. Então, direto daqui da represa de São José dos Campos, que é o sistema Jaguari, né? A represa do Jaguari, que contorna esse lado. Eu peguei a estrada Juca Carvalho, que vem para esse lado.
e tem a estrada do Jaguari também que vai para lá. Beleza? Tamo junto. Galera, como eu tive que passar aqui na estrada do Jaguari também, eu resolvi mostrar para vocês aqui, ó. Observa aqui, ó, aqui é a barragem, tá? Quando a água ultrapassa esse cimento aqui, ó, cimentado, ela passa por baixo e dá vazão para esse lado aqui, ó. Aí, ó, ela sai aqui, ó, escorre aqui. Ano passado, eu acho que foi em setembro, eu estive aqui. Tava escorrendo muita água aqui, galera. Muita água mesmo. Agora, olha a situação que se encontra isso aqui, ó. Teve uma vez, há uns 6 anos atrás, ou 7, eu tive aqui, você não via nada de água aqui, ó. Foi a pior fase que eu vi dessa represa. Agora, ainda tem aquilo ali. Mas considere você que o nível ultrapassava essa base aqui de cimento e vazava para o outro lado. A última vez que eu vi, tava bem cheio isso aqui. Agora tá desse jeito aí, ó. Então, é preocupante, né? Porque, digamos que um dia seque a represa. E aí? E água pra gente ter, para lavar nossas roupas, para beber, para tomar o seu banho, né? Tem gente que entra debaixo do chuveiro e fica até cantando, vai cantando, canta uma música, não importa se canta bem, se não canta, se canta mal, mas fica cantando lá no chuveiro. E a água só escorrendo. Se você pudesse colocar uma bacia, né, debaixo de você, uma bacia bem grande para depois ver o tanto de água que você usa para o seu banho, aí você ia entender de fato, né? Então é isso aí, galera. Lá embaixo lá ainda tem água, que na realidade é um sistema que tem que um pouco passa. Um pouco passa, mesmo não tendo aqui de baixo para passar por aqui. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu resolvi mostrar para vocês como que está o sistema da represa nossa aqui em São José dos Campos, no Jaguari. Beleza? Que tem ligação com aquele outro lado que eu mostrei, que é pro lado do Bom Sucesso, que é uma represa só, na verdade.